Olá, aqui é a professora Sandra. Nós vamos ver mais uma aula sobre matemática, agora sobre razão e proporção. Pelo menos uma noção básica sobre esses dois conceitos. Então vamos começar com um exemplo simples de itens de uma cesta básica. Então nós temos aqui nessa tabela a descrição de alguns itens, quantidade, peso e preço. Pensando no total dessa tabela, nós vamos somar aqui a quantidade de itens da tabela, que vai dar um total de 9 itens. Agora, quando eu penso na outra coluna, que é essa coluna de pesos, eu tenho alguns itens que estão em quilograma, grama, e tenho os itens também em ml, por exemplo. Como são unidades de medidas diferentes, então a gente não vai somar, vamos direto para o preço. Somando aqui, dá um total de R$ 43,80. Bom, se eu, por exemplo, dobrasse a quantidade dos itens da minha tabela, como se esses itens fossem para 2 meses, nós teríamos, então, o dobro da quantidade de cada um dos itens. Obviamente, nós teremos, então, no lugar de 9, 18 itens, e o valor ali que era R$ 43,80, todos os itens vão dobrar de valor, né? Então, por exemplo, o primeiro vai para 5, depois 32, ou seja, o total dessa compra também vai dobrar para R$ 87,60. Agora vamos pensar um pouquinho na razão. Itens para um mês, a gente viu que dava R$ 43,80, ou seja, o total da compra, R$ 43,80 para um mês. Quando a gente pensou para 2 meses, por exemplo, que dobrou o valor, nós teremos então R$ 87,60 para um total de 2 meses. Escrevendo essas informações, nós temos o total de compra para a quantidade de meses. Nós temos aqui uma proporção, né? Porque à medida que nós dobramos a quantidade dos itens, considerando os mesmos itens, os mesmos valores, nós vamos também dobrar o preço total da conta, o valor total da compra. Bom, uma outra forma de estar a gente verificando aqui é que se a gente dividir o 43,80 por 1, que é o denominador, vai dar 43,80 e 87,60 por 2 também dá 43,80. Nós temos aqui frações equivalentes, várias, né? Porque se a gente pensasse apenas para 2 meses, nós teríamos 43,80, 87,60, continuando, nós temos mais frações equivalentes. Vou pegar 2 exemplos aqui para a gente também perceber essa equivalência. Se nós multiplicarmos na diagonal os valores, nós vamos obter os mesmos valores, ó. 2 vezes 131,40 deu 262,80. Vamos ver outros exemplos. Coloquei aqui uma receita de brigadeiro, onde nós temos uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 4 colheres de pó de chocolate e 1 colher de margarina. Se a gente dobrar essas quantidades, ao invés de 4 porções para 8 porções, essa receita, tudo vai dobrar nela. Agora, se nós pegarmos a receita e não dobrarmos, apenas aumentarmos um pouquinho, ao invés de 4 porções, ela for para 6 porções, o que vai acontecer com esses ingredientes? Qual é a quantidade que nós vamos precisar? Então, nós temos, ó, uma lata para 4 porções, né? Uma lata de leite condensado. Então, a razão fica de 1 para 4. Agora, para essa de 6 porções, nós teríamos uma razão de x para 6, né? Pensando aí na quantidade da lata. Nós temos 2 razões, então. 1 para 4, que é uma lata para 4 porções, e uma outra seria x para 6, x latas para 6 porções. Como que a gente faria, então, para resolver esse valor de x, ou seja, quantas latas a gente ia precisar para 6 porções? Usando aquela propriedade da multiplicação das diagonais, nós teríamos 4 vezes x igual a 1 vezes 6, ou seja, 4x igual a 6. O 4 que está multiplicando, eu passo para o outro lado da igualdade dividindo, e tenho, então, que x é igual a 1,5, ou seja, eu vou precisar de 1,5 lata para uma quantidade de receita de 6 porções. Então, tudo ali que era 1 vai passar a ser 1,5. Uma lata de leite condensado passou a ser 1,5 lata, uma caixa de creme de leite passou a ser 1,5 caixas, e assim por diante. Se a gente pensar nas 4 porções, eu precisei de 4 colheres em pó. Então, para 6 porções, eu vou precisar de 6 colheres em pó de chocolate.
Se eu for escrever esses dados em forma de razão, eu tenho 4 porções, 4 colheres em pó, 6 porções, 6 colheres de chocolate em pó. Confirmando, através daquela propriedade da igualdade, nós temos que a multiplicação das diagonais também deu 24 para as duas. Definições rápidas aqui sobre o que a gente viu. A palavra razão vem do latim ratio, que significa divisão. Ou seja, a divisão quando a gente escreve essa divisão de dois números, é como se a gente estivesse comparando eles por meio de uma divisão. Isso é a razão. A palavra proporção vem do latim proportione, que significa uma relação entre duas partes de grandeza. É como se eu estivesse igualando duas razões. A igualdade entre duas razões é uma proporção, e vale aquela propriedade da multiplicação das diagonais. A vezes D igual a B vezes C, que é a propriedade fundamental da proporção. Agora vamos fazer os exercícios 4, 5 e 6 que estão no caderno Aprender Sempre. Até mais!